Bom dia a você que ligou agora a sua televisão aqui na TV Alagoas. O programa Gestão L está começando. Bom dia, Marli. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Luciano, qual é a matéria de hoje? Olha, hoje nós temos aí na primeira matéria conversa com a Laís Oliveira, que trata aí de empreendedorismo no entretenimento infantil, não é isso? Isso mesmo, ela traz uma proposta diferente aqui para Alagoas. É um espetáculo teatral. Vamos ver? Desde os 19 anos de idade, Laís visitava hospitais vestida de palhaço, mas o desejo de trabalhar com o público infantil aconteceu depois do incentivo dos amigos. Por um acaso, eu sempre adorei trabalhar com criança, né? Fazia cursos de teatro já e visitava hospitais com essa parte de vestidinha de palhaço e eu achava super legal. E assim, a parte de festas mesmo, começou porque eu tinha um namorado, que ele era palhaço, e eu comecei a acompanhar ele nas festas. E o pessoal da equipe olhava pra mim e disse, essa menina dava pra ser uma paquita, dava pra trabalhar com a gente. Eu disse, tá, vamos tentar, né? Então, e eu não sabia fazer nada, assim, não sabia dançar muito direito, mas tinha aquela coisa de, ela era atriz, né? Tava lá. E adorava criança, já era o primeiro passo. Então foi dando certo. Fui aprendendo a dançar as coreografias e daqui a pouco virei a Xuxa, fazia cover da Xuxa. E daqui a pouco a gente começou a fazer vários covers, né? Fazia covers de Floribela, Rebeldes, todos os covers que tinha, que a menina era loirinha, então ia pra mim. Depois de 5 anos trabalhando com equipe de animação aqui em Maceió, Laís foi fazer cursos de teatro no Rio de Janeiro. Mas era aquela coisa mesmo de cover. E daí, então, eu passei anos trabalhando em equipe de animação aqui em Maceió. E teve uma hora que eu disse, quero fazer mais cursos de teatro, quero me aprimorar no teatro, vou morar no Rio de Janeiro. Isso depois de quantos anos? Isso já depois de 5 anos já, 5, 6 anos que eu já fazia animação aqui. Então fui para o Rio de Janeiro e daí fui começar a fazer aula de teatro lá, mas também tinha que arrumar algum trabalho para poder me sustentar lá. E coincidiu de, assim que eu cheguei para morar lá, eu fui morar justamente na rua das casas de festa. Então eu disse, vou tentar logo por aqui, já tá tão perto, em frente de casa. E aí eu fui na primeira casa de festa e a partir de lá já gostaram de mim, disseram, primeiro você começa como recepcionista. Tá bom, aí eu comecei como recepcionista, auxiliar de recreação, recreadora da casa de festa. E aí depois o próprio pessoal da casa de festa disse, tem um pessoal aqui que trabalha com atores, trabalha com espetáculos infantis, você podia mandar seu material pra lá. Aí eu mandei minhas fotos pra lá e eles adoraram, me chamaram logo pra fazer a entrevista. Disseram, a gente já tem um personagem pra você se encaixa em vários perfis. E aí a gente comecei a fazer princesas, fazer cursos direcionados, treinamentos direcionados para isso, de como uma princesa faz a mãozinha, como sorrir, como se comportar durante a festa todinha como um personagem. E então, desde então eu comecei a fazer. Continuei fazendo os cursos de teatro, fiz cursos de teatro musical, a gente foi para Angola fazer um musical muito legal também. Como atriz eu consegui também participações na Globo, na Record, como elenco de apoio. Então assim, esse tempo no Rio foi bem enriquecedor. Tanto como atriz, como na parte infantil, que eu trabalhei 4 anos lá, em várias festas lá do Rio de Janeiro, foi muito legal. E aqui, a empresa tem quanto tempo? A minha empresa mesmo tem 1 ano. Ela fez 1 ano agora, que eu estou trabalhando com o meu próprio nome, assim. Você sentiu alguma dificuldade logo quando montou a empresa? Existiu algum... Assim, a dificuldade é de você, assim, mudar o conceito das pessoas. Porque as pessoas, elas têm aquele conceito, de animação infantil, que é um palhaço, as meninas dançando. Então, a nossa proposta é levar um espetáculo para sua festa. Mesmo que seja
menor, num formato pocket, que a gente chama, um pocket show, ele seja um mini espetáculo que está dentro da sua festa, entendeu? Então essa foi a nossa, assim, dificuldade de colocar isso na cabeça das pessoas. A gente trabalha com recreação também, mas tem essa linha que é bem espetáculo infantil, quem trabalha são atores, que é totalmente diferente, né? E como é que você faz esse treinamento deles? Eles passam por uma seleção, né? A gente tem uma seleção. Eu assisto muitos espetáculos locais para ficar vendo quem está se destacando, assim. Faço divulgação, peço indicações e aí faço uma entrevista. E o primeiro requisito é gostar de criança, porque não adianta ser um ator muito bom e não gostar de trabalhar com criança. Então tem que gostar de trabalhar com criança, tem que ter algumas noções de dança, tem que, se souber cantar, melhor ainda. Então a gente faz essa primeira seleção. Depois a gente começa a fazer exercícios, né? Exercícios de improvisação, de realmente esses toques de posicionamento, como de ética dentro de uma festa, como falar com a criança, a altura de falar, se abaixar para falar com a criança, para ficar na mesma altura da criança. Então, assim, são toques e treinamentos que a gente dá para a pessoa que vai começar a trabalhar com a gente. A sua formação de terapeuta ocupacional influenciou de alguma forma? Ajuda muito, porque eu, como terapeuta ocupacional, eu trabalhei muito tempo com criança deficiente, né? E eu ainda trabalho, ainda tenho um horário que trabalho. Mas a formação, eu também trabalhei na parte cognitiva, que é a parte de estimulação de aprendizagem. Então, eu sempre estimulava as cores, as formas, tudo. Essa parte de aprendizagem ajudou muito, porque eu levo para as minhas brincadeiras, quando eu vou fazer a parte de recreação, sempre isso, estimular as cores, estimular as formas, estimular os números. Então, assim, fica uma recreação bem divertida e educativa ao mesmo tempo. E aí, esse é o nosso propósito, né? Levar a aprendizagem com diversão, algo que seja legal para as crianças. E esse trabalho hoje, você pode dizer que ele é um trabalho rentável? Ultimamente o mercado alagoano ele tem se aberto bastante para essa questão do infantil mesmo, por ser muito carente, eu acredito, né? Então, assim, eu vejo que ainda é muito carente esse mercado de crianças, mas as pessoas estão com sede de tudo que é bom para as crianças, então estão vendo que, assim, numa festa, o que fica para a criança foi o que ela se divertiu. Às vezes a criança, ela não... É muito bom ter uma decoração linda, um buffet maravilhoso, mas as mães estão vendo que o mais importante é a diversão que as crianças têm, que o que ela se lembra depois é o personagem que estava na festa, o quanto ela se divertiu, o quanto ela dançou. Então, às vezes, até tem mães que deixam de fazer decorações suntuosas para fazer um piquenique com uma princesa, um chá, uma coisa mais intimista, mas que seja ao mesmo tempo bem divertida para a criança. Existe algum curso aqui em Maceió voltado para esse perfil do trabalho infantil? De trabalho infantil, na verdade, assim, o que a gente vê são pessoas que... Tem muitas pessoas que fazem a faculdade de Educação Física e que nessa faculdade de Educação Física, lógico, eles são preparados para essa parte mais recreativa. Então, eu acho que é um curso que eu vejo que tem mais esse direcionamento de recreação. E cursos de recreação propriamente dito, eu acho que tem no Rio, São Paulo, em instituições tipo Senac, eu acredito que tem. E também tem um encontro de animadores infantis que ocorre todo ano, que cada ano é em um local diferente, eu acredito. E que tem esse treinamento também para pessoas que já são animadores e que estão querendo também se tornar animadores infantis. O que é que você faz para conquistar os clientes? Então,
Então, assim, a gente procura conversar muito com a cliente, ver o que é que ela quer, qual o sonho, né? Porque é um sonho que a gente vive junto com a cliente. E conhecer a criança, se a gente conhece a criança, manda um questionário às vezes para saber os gostos das crianças. Então, o nosso diferencial é fazer uma festa o mais personalizada possível. Então, se a mãe quer um clima, a gente vai atrás, procura fazer o mais perfeito possível. Se ela quer uma mistura de várias coisas, a gente faz uma adaptação também. Procura trabalhar com figurinos bem detalhados e pessoas que não adianta ter um vestido muito bonito, mas também uma pessoa que não esteja preparada para vestir. Então, o nosso diferencial é esse, ter figurinos bonitos com pessoas preparadas para entrar realmente dentro daquele vestido e virar uma princesa, ter a magia da coisa, né? Então, todo mundo que trabalha com a gente é ator ou é bailarino. Então, são profissionais realmente capacitados para trabalhar com crianças e para desenvolver esse trabalho artístico. Como é que você faz para administrar o seu tempo? Ai, é difícil. Assim, a nossa vida é bem corrida. Até porque, assim, o segredo, né, sempre o pessoal diz, é que você esteja à frente, assim, eu gosto sempre de olhar tudo, cada detalhe, a maquiagem, a roupa, se tem alguma pedrinha do vestido que precisa repor, alguma coisa. Então, assim, dividir o tempo, tem épocas que é meio difícil, né? Como mês das crianças a gente vê, mas assim, eu tento me programar. Os dias de atender clientes, os dias de ir ao centro fazer compras, o dia de estar nas costureiras vendo isso. E assim, o principal tá sempre dando aquele retorno pro cliente, respondendo, vendo se ele gostou da festa. Eu sempre procuro ver o antes e o depois, né? Como é que foi. E tempo de também divulgar, porque é uma parte muito importante, divulgar em redes sociais, fazer boas parcerias. Então a gente tem que estar sempre ajeitando o tempo para poder fazer tudo isso, senão não dá certo. O que é preciso para que o evento seja bem sucedido? Para o evento ser bem sucedido, você tem que ser um profissional muito responsável. Eu coloco os meus clientes como se fosse a minha festa. Cada festa é um sonho, né? Então eu fico pensando, poxa, se fosse a festa da minha filha, se fosse a festa do meu filho, né? Então o ideal sempre é pontualidade, responsabilidade, chegar na hora certa, checar todo o figurino que você vai usar, se envolver com a criança. Porque se a criança, ela não gostar, não adianta, eu saio triste da festa. Não adianta você fazer tudo lindo e a criança de repente às vezes não se entrosou, não gostou. Então a festa perfeita pra mim é aquela que a criança se deixa envolver com a história, com o personagem, curte a festa do nosso lado, participa do espetáculo, que a mãe sorri e abraça a gente no final e diz até o ano que vem, até a próxima, e que a gente sai, ai meu Deus, obrigada, deu tudo certo. Para você que é profissional liberal, nunca se imaginou no mundo empreendedor, empresarial, vai essa matéria de agora, que é o exemplo do Luiz Neto. A Marli gravou essa matéria. Ele que era advogado, mas concilia sua vida com o empreendedorismo como empresário. Olha que interessante a história dele de sucesso. Qual é a sua formação? Direito. Certo. E você teve alguma dificuldade ao montar a sua empresa? No início sempre tem, né? A gente vai pelo impulso e tal, mas antes eu tive uma preparação. Passei um ano com um amigo meu, vendo como era, estudando realmente o negócio, o mercado, antes de realmente pensar em abrir. Então conta um pouco como é que essa dificuldade até para gerenciar as pessoas no início, como é que você se viu?
Por eu ser jovem, né, o pessoal, assim, é complicado até para ter o respeito dos funcionários, para colocar ordem, mas a gente com o tempo vai adquirindo experiência e conversando, muita conversa. O que você faz para estar antenado no mercado da climatização? A gente sempre vai para feiras, né? Todo ano tem uma feira em São Paulo, eles falam muito de tecnologia, a parte de ar-condicionados, motores, ar-condicionados novos que estão lançando, várias capacidades novas também. E nós sempre vamos, quando pode, dá pra gente ir para essa feira em São Paulo. E como é que você faz para dividir as responsabilidades? Quem cuida do quê? É o seguinte, na verdade, tem o meu sócio, né, que é Christian. Nós dividimos assim, na verdade a gente não tem assim ele faz isso e eu faço isso, não, a gente faz tudo. Ele tem acesso a tudo, eu também tenho acesso a tudo da empresa. Aí a gente divide, um vai para um cliente, outro vai para outro, entendeu? A gente divide assim, a gente faz desse jeito, mas a gente tem acesso a tudo. Tanto a parte financeira quanto a parte burocrática, a parte de funcionários, de clientes, tudo. A gente divide no dia a dia mesmo. Um dia antes a gente faz a programação, aí define assim. É o que está dando certo até hoje. E quais são os seus planos para 2016? Nossos planos para 2016 é focar em licitação mais. A gente já trabalha com licitação, né? Focar mais nessa área de licitação. Por quê? Porque é onde dá uma rentabilidade maior à empresa, vamos dizer assim, né? É onde tem uma arrecadação mais fixa, um valor fixo, né? Recebíveis, e é onde gera a maior quantidade de serviços. E com o clima? Onde gera. Com o clima atual, você percebeu que aumentou a saída de ar-condicionado? Sim, com certeza. Aumentou tanto o serviço de venda de aparelho de ar-condicionado, quanto o serviço de manutenção também. E com esse calor, aumenta todos os sentidos, né? Tanto de venda quanto de serviço. Quem procura mais, pessoa física ou jurídica? Os dois. Tem uma pequena diferença, que a pessoa física ela pode esperar um dia, dois, a pessoa jurídica não. Principalmente quem tem comércio, que não pode, deu problema no ar-condicionado, eles querem para o mesmo dia. E como é que você faz para gerenciar esse tempo, os pedidos? É um pouco complicado, porque por conta da quantidade de equipes. Aí a gente tem que ter uma equipe, a gente pega tipo um mês, mais ou menos, que a gente sabe que a demanda é maior, aí a gente contrata mais funcionários para, tipo, terceiriza ou contrata ou terceiriza. Então, para quem está querendo entrar nesse mercado, especificamente de climatização, qual conselho que você dá? Entender muito do assunto, procurar saber tudo sobre climatização, fazer cursos pelo Sebrae, que é muito importante, ir a São Paulo, visitar as fábricas, tem que ir também. É muito importante, eu acho muito importante isso, essa parte de conhecimento. Não adianta abrir sem conhecer, eu não aconselho. Existe, os seus funcionários, eles são técnicos, eles são especialistas. Sim. Isso é importante? Então, eles têm que ter experiência e tem que ser firme com a empresa, eles têm que ter esse comprometimento com a empresa. Se não tiver também, não adianta. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança 100% nos funcionários. Tem que ter, porque senão não adianta. Nem adianta abrir. Obrigado, Luiz, aí por deixar aqui o seu recado para os nossos telespectadores empreendedores. Mas
Agora, a Marli conversou com a Mariana Palmeira. Ela é fisioterapeuta e vai contar um pouco pra gente como foi montar sua clínica e empreender nessa área. Vamos lá, dá só uma olhada, gente. O Espaço Corporal Eugênia Palmeira, que está localizado no bairro do Farol, tem atendimentos variados. Mariana é fisioterapeuta especializada na área de pilates, traumatortopedia, terapia manual e hidroterapia. Ao lado da minha casa tinha uma clínica, que era a Clínica Reabilitar, e lá ele já estava com a equipe fechada de profissionais, né? Então tinha já uma fisioterapeuta trabalhando com RPG, tinha outra na área de traumatortopedia, na área de respiratória, e faltava alguém para trabalhar com pilates. E foi quando ele falou: Mariana, estou precisando de pilates, faça o curso que a gente começa. Aí eu já tinha vontade de fazer, aí eu fiz a formação em Recife também, voltei, comprei todos os equipamentos e eu fiz uma sociedade com ele. Então a parte do pilates era minha. E aí eu trabalhei lá por 4 anos. Nesses 4 anos eu fiz uma clientela boa, né? O pessoal que mora aqui todo vinha fazer pilates comigo. Tinham pessoas que vinham até da Ponta Verde, outras do Aldebarão. Enfim, fiquei trabalhando lá por 4 anos. A clínica passou por algumas dificuldades e ele teve que fechar. Foi aí que surgiu a ideia de montar meu próprio negócio. Eu já tinha essa clientela formada, né? Uma clientela fiel, que confiava muito no meu trabalho e diziam: Mariana, quero continuar com você, a gente, né, não quer parar. E eu tive a oportunidade porque minha casa tinha um espaço muito grande e eu contei com o apoio da minha família e consegui montar aqui. Então comecei assim, tudo muito simples, né? Fiz a minha sala, fiz uma recepção e adaptando na minha casa. Fiz ainda 2 consultórios, aí consegui alugar um e comecei assim, fiquei 3 anos funcionando, atendendo nesse espaço. Depois desses 3 anos foi que veio a ideia de ampliar. E é você quem administra todo o espaço corporal? Hoje eu comecei só e hoje eu administro tudo só. Como é que você faz para gerenciar esse tempo? Então, no começo eu atendia praticamente os 3 horários sozinha. Então eu não tinha tempo para nada, quando eu ainda era pequena. Depois que eu ampliei, eu senti a necessidade de ter o meu tempo, tanto para cuidar de mim, como para poder cuidar do todo, né, de todo o espaço. Então, eu contratei uma outra fisioterapeuta, onde eu atendo, por exemplo, pela manhã, ela atende pela tarde. Esse horário que ela está atendendo, eu resolvo toda a parte burocrática do espaço, né, da clínica, e vou no contador, em banco, fazer os pagamentos. E aí também tiro uma horinha para cuidar de mim, limitações. Você contou também que tem alguns clientes, alguns pacientes que são deficientes físicos, visuais também. Então nós como fisioterapeutas, fazendo a formação do Pilates, a gente já sabe o que fazer com o idoso, né? Os objetivos do tratamento. Tem que ter uma atenção maior, né? Pela falta de equilíbrio, a gente tem que estar sempre do lado para não cair, evitar quedas, mas assim, só atenção maior. E fazer os exercícios específicos para o caso do idoso, né? Para as limitações. Você contou também que tem alguns clientes, alguns pacientes que são deficientes físicos, visuais também. Também. Para fazer o Pilates, o paciente ele tem que ter uma certa mobilidade no corpo. Então, se for um tetraplégico, por exemplo, ele não pode fazer Pilates, porque o Pilates é uma atividade ativa, né? Não pode ser passiva. Então, assim, o deficiente físico, se ele for paraplégico, a gente pode trabalhar membros superiores, que é o que ele mexe, né? Mas, assim, no Pilates, eu tenho pacientes que são deficientes visuais, com perda de coordenação motora, e o resultado é excelente. Como é que você faz para recarregar as suas energias? Realmente, né? Tem épocas que a gente tá com aquela tensão, muita preocupação, estresse alto. Eu conto aqui na clínica, aqui no espaço, tenho excelentes profissionais, cada um na sua área, que me ajudam. Então,
Quando eu estou precisando relaxar, eu vou para a fisioterapeuta dermatofuncional, Alessandra, que ela faz a massagem relaxante, faz uma drenagem, eu já fico mais aliviada. Tem uma terapeuta corporal, que ela faz um trabalho energético de harmonização, que eu também vou, me ajuda muito a dormir melhor. Tem a meditação, que a gente faz toda quinta. Quais são os planos para o Espaço Corporal 2016? Agora, nesse ano, nós temos um projeto para ampliação. Então, nós pretendemos fazer mais 6 consultórios, agora em janeiro. E ampliar. Graças a Deus, a procura está sendo grande, né? Tem vários profissionais procurando. A localização aqui é muito boa. Temos excelentes profissionais de referência hoje aqui, então outros profissionais querem estar aqui. Isso é muito gratificante. E para quem quer começar, quem está saindo da faculdade agora e quer também ingressar nesse mercado empreendedor na área da saúde, qual o recado que você dá? Então, a área não é fácil, né? A área da fisioterapia hoje é uma área assim, que está muito concorrida. O campo do trabalho não é tão bom, mas assim, a dica que eu dou é estar sempre se atualizando, sempre se especializando, procurando estar fazendo cursos para ter um diferencial. Luciano, gostou do programa de hoje? Muito bom, Marli. Parabéns, pudemos aprender bastante. Inclusive, aí, por exemplo, com a Laís, que empreende no universo infantil, né? E é difícil, né, Marli? Muito difícil, as crianças são muito exigentes, então para que você consiga alcançar o sucesso tem que realmente cativar esse público. Verdade. Também teve aí o Luiz, né, que de advogado passou a ser empresário. Bem, um universo um pouquinho distante, né, mas desafiador. Parabéns, Luiz. E a Mariana, falando de desafiador, a Mariana que por ser mulher e jovem ainda, conseguia administrar o espaço corporal sozinha. Olha só, parabéns também aí, Mariana. Valeu, hein? E, gente, se vocês quiserem interagir com o programa, Facebook, pode deixar lá seu comentário, sua dica, sugestão, enfim.